Olá, sou Dalberto Gomes, estamos aqui para mais um encontro na Sala com Poesia Cult, uma parceria com a Sociedade da Ciência do Sentir. A nossa proposta é entrevistar um poeta e apresentar diariamente, no decorrer da semana, um dos seus poemas. Olá, eu sou a Marisa Queiroz. Queria pedir a você que se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários e que também ative o sininho. Isso nos ajuda muito a prosseguir com esse projeto. E siga-nos no Instagram. Obrigada. Obrigado. Bem-vindo, Márcio Catunda. É um prazer imenso estar aqui com você, na nossa sala com Poesia Cult. Tá? E você nasceu em Fortaleza, né? E é um diplomata aposentado. Tá? E tem uma vasta obra literária, além de vários poemas também, né? E você já publicou mais de 50 livros, tá? Conhece vários idiomas, né? Ou seja, tem a sua vida como diplomata te abriu muito as oportunidades, né? E você aproveitou, pelo jeito aproveitou bem, né? Então, como primeira pergunta, nós gostaríamos de saber como foi a sua jornada como poeta, como você iniciou, tá? O que inspirou você a escrever poesia e literatura também, né? Mas primeiro a poesia. Muito bem. Primeiro que tudo, quero dizer que estou muito grato e me sinto prestigiado e privilegiado por estar conversando aqui com vocês, celebrando, de algum modo, a nossa amizade já antiga, desde os primeiros encontros aí nos saraus do Rio de Janeiro, né? Marisa Queiroz e Dalberto Gomes, muito queridos amigos, pelos quais tenho grande estima e apreço. Então, a responder à sua pergunta, eu direi que a vocação da literatura se apresenta muito cedo para as pessoas, né? Então, ainda morava em Fortaleza, adolescente, quando senti esse ímpeto, que é a manifestação da vocação. E então, assim, de surpresa, acontece de repente, né? Sem que a gente planeje nada. Aí eu digo que a vocação é aquilo que a gente faz sem precisar mandarem. O estudante estuda sem que o professor mande ele fazer o dever de casa. E para a literatura, história, as humanidades, de jovenzinho ainda, eu estudava sem me mandarem estudar. Agora, se fosse para os números, eu tinha que já fazer um esforço maior. Então, despertaram em mim as perplexidades da vida, as emoções naturais da pessoa que enfrenta o mundo, né? Que desperta para as lutas, as dificuldades e também as belezas, também se encanta com as belezas da natureza humana ou da natureza espiritual, né? Tudo isso é conteúdo da poesia. E o poeta é uma coisa estranha, ele se sente como que porta-voz de uma verdade e tem uma necessidade imensa de comunicação. Mediante essas primeiras ideias, as primeiras despertares, não é? Eu me tornei poeta, já morando em Fortaleza, aí nos anos da década de 1970, digamos aí, por aí. Justamente está aí. Nos diga quais foram a sua influência literária, Catunda. Quais foram os escritores que te influenciaram também
né? Nessa sua arte da escrita, nessa arte literária tão profícua que você tem. Por favor, quais foram suas influências? Sim, Dalberto. Eu vou tentar lembrar aqui de alguns nomes de pessoas, de poetas e escritores que foram meus mestres, os primeiros, e depois outros na sequência. Quando eu morava ainda em Fortaleza, eu frequentei muito a casa do grande poeta Jader de Carvalho, que é uma das eminências da cultura cearense, não é? E aprendi muito com ele, e também com José Alcides Pinto, que eu conheci também muito jovem. Há outros, mas principalmente esses daí me influenciaram muito, porque eu tive uma convivência muito próxima de frequentar-lhes a casa, né? O Francisco Carvalho era outro grande poeta. Eu não cheguei a ter uma intimidade de ir na casa dele, mas eu ia conversar com ele lá no ambiente de trabalho dele, na Universidade Federal do Ceará. Eu digo que esses três, talvez também o Arthur Eduardo Benevides, que era um neorromântico, um poeta muito, assim, uma pessoa muito interessante, muito formal, mas ao mesmo tempo, quando a gente se aproximava dele, ele mostrava que era um poeta que não tinha nada de formalidade, que a formalidade era apenas externa, que ele se vestia elegantemente. Depois eu fui embora para Brasília e lá conheci grandes mestres também, o Anderson Braga Horta, que vai fazer 90 anos agora em novembro, outros lá, o Fernando Mendes Viana, Santiago Noto, que eram grandes poetas. Eu, em seguida, fui ao Rio de Janeiro, conheci Carlos Drummond de Andrade, que para mim é um dos maiores mestres, não só do Brasil, não é, da poesia brasileira, mas poesia do mundo inteiro. Vinícius de Moraes, eu tive ocasião de estar com ele conversando. Esses são assim que me influenciaram mais diretamente. Agora, em razão de leituras, eu diria que Jorge de Lima é um poeta que me atrai muito. Fernando Pessoa, né? Eu acho que é o maior de todos, assim, pelo menos esses que eu já consultei para ler e tudo mais. Cecília Meirelles, vamos citar aqui também a nossa grande poeta brasileira, né? E são tantos que acho que não nem convém eu estender muito, senão eu ficaria respondendo só essa sua pergunta agora, né? São muitos poetas importantes, mas é importante que nós sejamos capazes de ler todos os, todos os que sejam possíveis, que apareçam nos livros nas nossas mãos, nós penetremos na essência da obra de cada poeta. A leitura é o mais importante para se escrever, né? E o resto é o sentimento, a sensibilidade que vai se desenvolvendo com a própria vida. Que maravilha. Já vi que você teve assim uma base forte, né, de influência literária, né? E mais uma pergunta que todos querem saber do poeta, né? Como é o seu processo o processo de escrita, não é? Você tem algum ritual? Como é que isso acontece? Ou é espontâneo? Ou você tem que recorrer a algum ritual? Como é que acontece com você? Abrindo parênteses, Arthur, recentemente tu visitou todos os museus para analisar, né, grandes escritores aí, clássicos, né, renascentista. Entra nesse bojo aí também. Fale um pouco sobre isso. Bem, as duas perguntas são sugestões que estão interligadas, né? Porque um dos métodos que eu utilizo para escrever é exatamente viajar e visitar, pois estar presente no lugar do qual eu quero escrever, certo? Então, você lembrou, eu vou aos museus que eu posso visitar, vejo, percebo e sinto e assimilo as ideias que estão ali, as imagens, né? E a partir dessa visita eu começo a escrever um texto. Isso já é um método, né? Um estímulo mental
para a escrita. Isso eu utilizo mais na prosa e tal. Na poesia, eu acho que tudo é válido, qualquer artifício, desde que a pessoa tenha, vamos dizer, uma responsabilidade sobre suas atitudes. Então, a pessoa pode se inspirar com diferentes maneiras, né? Até fazer uma ginástica, por exemplo, antes de trabalhar, sair, respirar, arejar o cérebro numa caminhada ao ar livre, ir à praia, dar um mergulho, tomar um banho frio, tudo isso ajuda a inspiração. É verdade. Atividade física e mental, né? Uhum. Mas eu acho que o mais importante é a leitura mesmo. Quanto mais a gente lê, mais escreve. E, como eu falei, né? A cultura, o ritmo do que nós escreveremos, a qualidade sintática, os significados e significantes estarão vinculados ao que nós tivermos vivido, as emoções vividas e as leituras realizadas. O grande Borges, o poeta, poetíssimo, né, dizia que ele se alegrava mais dos livros que ele tinha lido do que do livro que ele tinha escrito. Eu acho que isso aí vale para mim também. Eu imitarei esse lema, não é? Essa diretriz do grande poeta argentino, que é de todos nós. Quanto mais se lê, mais as ideias brotam, né, Catunda? Eu defendo essa tese, né? Eu vejo na prática, né? Os escritores de sucesso são todos muito cultos, mas ao mesmo tempo a cultura é suficiente e não é, porque precisa também haver sensibilidade e sentimento, não é? E o sentimento dá a mensagem que toca a sensibilidade das pessoas. Não há literatura desumana. A essência da literatura, da arte como um todo, é o humanismo. Que o humanismo que é a estima, é o respeito, o amor que as pessoas têm que ter um pelas outras, com o sentido de justiça, o sentido de lealdade e tudo isso. É tudo quanto a consciência nos aporta como dons que nós recebemos do mistério, nós recebemos do alto, da nossa origem enigmática, mas que eles estão impressos na nossa memória, na nossa consciência. Esses valores são os que alimentam a verdadeira literatura, sobretudo a poesia, que é uma linguagem assim que está uma oitava acima da prosa, não é? Convenhamos que Acima é ótimo. essa é a realidade. Meu mestre, por favor. Existe, assim, algum tema que você goste, algum tema recorrente que você gosta de escrever? E outra pergunta é se você tem bloqueios criativos, às vezes. Alguns poetas se queixam disso. Mas como é bom. o seu caso? Sim, eu acho que o que é mais recorrente no que eu escrevo, nas minhas pesquisas, minhas leituras e estudos, é a espiritualidade. A espiritualidade no sentido eclético, né? Não é assim apenas do cristianismo, que eu coloco como uma base de tudo, mas de tudo, né? A cultura humana, de um modo geral. Então, eu leio sobre a espiritualidade dos hindus, dos alquimistas da Idade Média, dos Rosacruzes, da sociedade teosófica, antroposófica. Tudo isso porque o que me interessa efetivamente é descobrir alguma coisa além do que os cinco sentidos nos proporcionam, certo? Porque o que já está visto e vivido não é novidade. Então, claro, é possível você fazer poesia dessas coisas muito concretas, imagens concretas, materiais, como o grande João Cabral, por exemplo, fez. Mas eu já ando por um caminho diferente. Eu busco mais essa parte da espiritualidade. É claro que não só isso, né? Eu acho que o poeta, a poesia, a literatura, a arte como um todo, não tem que ter regra nenhuma. A regra é a liberdade, que é uma anti-regra.
Então, mas eu diria que a minha marca, vamos dizer, do meu interesse pessoal é esse. E, vamos dizer, bloqueios eu tenho às vezes. Tenho muitas vezes, né? Eu conheço as minhas limitações. Primeira coisa que eu tenho que reconhecer. Quando eu era muito mais jovem, me achava assim muito mais capaz do que eu hoje me considero. Agora eu venho achando que eu, com o esforço que eu fiz, eu estou conseguindo de alguma forma recuperar uma certa defasagem com a qual eu já nasci, né? Porque ao comparar-me assim com os grandes gênios, eu me sinto tão pequeno, tão insignificante até hoje, mas ao ler os livros que eu escrevi quando era, vamos dizer assim, até 2000 e pouco, para os livros que eu já escrevi mais recentemente, eu vejo que eu melhorei. Pelo menos isso não é uma falta de modéstia, então. Agora, sim, que há dias que a gente não escreve nada, há dias que a gente está mais apático, uma espécie de abulia, né? Uma inércia mental que às vezes toma conta da gente. Então, a inspiração, a vontade de escrever tem muito a ver com tanto o entusiasmo, a serotonina, quanto a condição física e mental, né, da gente. Se você estiver fisicamente bem, estiver com saúde, estiver se alimentado bem, dormido bem, acorda com muito mais energia para escrever e tal. Então, acho que tem muito a ver com isso, não apenas isso, porque a memória não é apenas uma coisa biológica, é uma coisa espiritual, né? Então, o Manuel Bandeira dizia: eu escrevo não quando eu quero, mas quando a poesia quer, né? Passa o santo, né? Aliás, Catunda, esse seu último livro que você lançou, você está muito espiritualizado, né? Você faz ali uma correlação muito interessante sobre essa sua religiosidade. Você exterioriza bastante ali nesse seu livro. Fala um pouquinho dele, e breve que o tempo está passando. Por favor, desse seu último livro. Com essa da espiritualidade. Religiosidade também. É o livro o Magnificat, não é? Que foi editado pela Lucília Dowsley. Tem um imediatamente anterior, que é o de Haikais. Ambos têm uma espiritualidade. O Haikai é um encantamento com a natureza, com o mistério da própria vida. E esse outro é um pouco mais, digamos assim, de um misticismo que quase que doutrinário, sem a intenção, porque se tiver intenção objetiva e direta de doutrina, já é sectário ou dogmático. Então, não há dogma, o que há é a minha inspiração que se volta para esses temas metafísicos, para o idealismo transcendental, transcendentalista, que, enfim, eu acho que constitui a maior parte da obra dos maiores poetas, né? Não estou fazendo nada de novo e tampouco isto é uma coisa superada, porque as grandes questões metafísicas e espirituais nunca serão superadas. O mundo materialista, positivista, não explica tampouco os mistérios, e as pessoas ficarão sempre indagando por esses assuntos mais essenciais da consciência, da origem dos seres humanos e tudo mais. Então, esse é o livro Magnificat, que tem sonetos, e o soneto também, que acredito que é uma forma de escrever permanente, né? Que não está superada, assim como a literatura experimental é muito importante também. Cada expressão tem o seu lugar na arte, na cultura. Então, esse meu livro é o Magnificat. Eu acho que ele resume bem essa ideia aí que nós falamos da espiritualidade, eclética, versátil, né? Isso. Não a religião apenas, mas abrangendo toda essa busca que nós temos
descobrir quem somos nós, de onde viemos, o que estamos fazendo neste mundo, Ser né? humano. Essas são as perguntas fundamentais que estão nesse livro. Maravilhoso. Eu gostei É. muito da análise desse livro. Por favor, Maria, a próxima pergunta. Já que você tem mais de 20 livros, né, publicados, ou não sei se já tem mais. Também, discos. livro. Você poema, não para, né? Você está sempre escrevendo, música. sempre escrevendo. A sua espiritualidade está É latente, né? latente. Bem explosiva, Pois então, explosiva. Vamos falar como é que você acha, como é que você vê o papel da poesia na sociedade atual? Você acha que, de alguma forma, o poeta ou a poesia, né, pode influenciar positivamente na sociedade? Com toda certeza, porque tudo que é cultura ajuda muito o homem a pensar, né? A descobrir mais elementos que possam torná-lo mais esclarecido, mais inteligente e tal. E a poesia, como é essa linguagem tão especial, assim, ela com certeza contribui imensamente para a formação humanista das sociedades, contribui para o desenvolvimento intelectual, cultural e espiritual de todas as pessoas. É já muito consabido, né, que os grandes poetas da humanidade foram formadores das civilizações. Nós vemos a língua italiana resultado da Divina Comédia, e a cultura da Itália tem como seu fundador Dante Alighieri. Camões, na língua portuguesa, desempenha um papel fundamental, né? Shakespeare, na Inglaterra, Milton também na Inglaterra, e desde a nossa, vamos dizer, a origem da poesia no mundo ocidental, com Homero, com Hesíodo, e os poetas romanos, Horácio, Virgílio, todos são formadores da nossa civilização. Ora, agora que nós estamos cada vez mais carentes de poetas para poder amansar o homem, tornar o homem menos selvagem, não é? Diante das atrocidades que a humanidade ainda perpetra por muitos lugares do mundo, guerras. Será que já existiu um tempo em que não aconteceu nenhuma guerra no mundo? Acho que nem sei se aconteceu esse tempo, mas nós vivemos dessa utopia de um dia haver uma paz no mundo. É isso que a poesia tem que trazer como mensagem. E, basicamente, essa é a mensagem da poesia. Ok. Ô, Catunda, meu mestre. São duas perguntas em uma. Como você lida, né, com a crítica, o feedback, tudo isso? E com a crítica, o feedback, algo relativo à sua maneira de escrita. E como também, Catunda, quais são os seus planos futuros sobre livro, lançamento de livro, tudo isso? Ótimo. Bom, primeiro, eu preciso ter a humildade necessária para aceitar a crítica, quando ela é feita por uma pessoa que sabe mais do que eu e mostra os defeitos. Ela está me fazendo um favor de dizer onde é que eu errei, como é que os erros que eu cometi, e ela está me ensinando a fazer melhor. Agora, se for uma crítica maliciosa, a gente já percebe logo. Isso não tem fundamento, não dá para levar a sério, né? E, em vez de me ofender, eu simplesmente não ligo, deixo para lá. Claro que ainda não cheguei nessa performance assim de ser uma pessoa totalmente despojada. A gente é muito sensível ao que os outros dizem de nós. Mas o ideal, eu tenho consciência disso, é que nós não temos que levar a sério o que não for, não merecer ser considerado coisa séria, mas levar, sim, em consideração tudo o que é dito para melhorar.
Então, a crítica é muito bem-vinda e, para isso, existem os grandes críticos e a gente reconhecer que estamos sempre aprendendo alguma coisa. Não temos que presumir que estamos ensinando muita coisa para ninguém. O nosso lugar neste mundo é de aprender. E eu quero aprender sempre com os que sabem mais do que eu, sabe? Então, aí a parte de que você perguntou também dos meus projetos novos. Isso. Eu estou agora escrevendo uns livros também meio difíceis de escrever, né? Porque depois daquele livro sobre os poetas franceses, eu quis repetir essa fórmula que foi bem aceita por os amigos. Tem um livro que vai sair sobre a Itália, que é um livro que me deu muito trabalho, porque eu viajei, pesquisei muito sobre uma espécie de história da arte na Itália. E esse livro vai sair brevemente, no final do ano. Agora, tem 2 livros que eu estou em vias de escrever agora, estou em plena escrita deles, que é um livro sobre Lisboa, e eu conto a história da cultura portuguesa a partir dos monumentos e personagens de Portugal, que são os nossos ancestrais, não é, de certo modo, e a nossa cultura, de alguma maneira. E também da Espanha. Eu escrevi já muita coisa sobre a Espanha, inclusive em espanhol, e pouca gente sabe no Brasil. Então, agora eu quero fazer um livro em português para divulgar no Brasil, para que as pessoas conheçam essa pesquisa que eu venho fazendo, porque é de fundamental importância. São 2 países de imensa cultura, que, claro, agora falta eu escrever sobre o Brasil, que vamos ver mais diretamente, né? Eu precisaria ler os grandes clássicos brasileiros, que eu li alguma coisa, mas falta ainda lacunas, tem muitas lacunas. Mas vai conseguir. Vai conseguir. Então é isso. Sempre um desafio, sempre um desafio. É sempre um desafio, mas aí é que é bom, né? Por isso. Olha, infelizmente, nós já estamos no final do nosso tempo, mas eu gostaria que você dissesse assim, em poucas palavras, um incentivo para os jovens, os aspirantes à poesia, e falasse um poema seu para finalizar em chave de ouro a tua terminar com participação excepcional. Cereja, né, do bolo. Pode ser? É excepcional, Catuna. A primeira parte, para eu dizer assim, um incentivo para os jovens, não é isso? Um conselho que você daria para quem quer escrever. Exato. Bom, então, eu digo que vejam o exemplo dos artistas, dos grandes escritores, dos grandes humanistas da humanidade e se espelhem, né? E se inspirem nesse exemplo. Os grandes escritores se sacrificaram para nos deixar a obra literária deles que nos ajuda a viver. Esses são os nossos mestres, os nossos ídolos, nossos guias, nossos gurus. Vamos beber na fonte que eles nos legaram, conhecer cada vez mais a obra deles. E não desistir, não desanimar, porque, é claro, as dificuldades são imensas, as pessoas não estão muito interessadas nas coisas essenciais, senão nas coisas supérfluas. Mas que isso não seja motivo para que nós desanimemos. Quem tem a verdadeira vocação não desanima, permanece firme no seu trabalho, com toda a convicção, porque é um trabalho devocional, é uma profissão de fé. Que beleza! Agora um pequeno poema, por favor. Peraí. Eu vou ler, né? Claro. Fique à vontade, por favor. Fique à vontade. Depois de falar tanta coisa, a minha memória ficou mais para falar do que para citar. Meu querido, que deu um brilho na nossa sala diferente. Está dando um brilho na nossa sala diferente. Muita profundidade. Ótimo. Pode continuar. Fico muito grato. Vou pôr aqui os óculos de leitura. Então, essa parte aqui deste livrinho Nuvens e Sombras, são os haikais, dividido dos 5 elementos, né? Água, fogo, terra, ar e éter.
eu lerei os primeiros textos de Éter. Sol dos dias claros, não me negues a ilusão que a verdade traz. Sol de reflexo, azul e branco, espelho do futuro. Sol artista, pinta nas folhas flores de luz. Na tarde fria, o sol fraterno abraça o mundo. Maravilhoso. Maravilhoso. Nossa, muito obrigada, Catunda. Olha, foi ótimo ter falado com você. Muito obrigado. Entrevista sensacional, gostamos muito, infelizmente. Claro que a gente Cara, gostaria de perguntar muito mais coisas, Queria um mas tiro também. Essa aula, meu velho. como não dá, Vamos nos encontrar quando eu for aí no Rio, para a gente conversar mais. Aí, valeu. É isso. Um prazer, um prazer. E a Poesia Cult te agradece muito, muito mesmo, né? Na nossa sala, essa sua participação. Tá tão Com certeza. grandiosa, né? Estou te puxando muito saco, mas eu sou teu fã, meu querido, eu acredite. também vou atribuir essas gentilezas, dizendo que vocês estão fazendo um trabalho louvável, um trabalho de utilidade pública que merece nossos aplausos e as nossas reverências. Valeu, Muito querido. grato. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito E obrigado. avisando ao público que ele vai estar conosco com um poema por dia durante uma semana. Não perca. Além da Ele é gravação. maravilhoso, além dessa entrevista. Márcio Então, vou gravar para vocês. Catunda, Márcio Muito Catunda. obrigada. Obrigado, querido. Fique com Deus.